Estamos recebendo em nossos estúdios o Expedito Júnior, mais conhecido como Speed. Ele é executivo de TI, para falar sobre um termo que viralizou recentemente e que vem ampliando funcionalidades no ambiente de programação, o Vibe Coding. O que esse termo significa na prática para quem desenvolve software? O Vibe Coding, hoje, ele é uma nova forma de eu criar e desenvolver um software usando uma linguagem natural. Hoje, para que você possa ter uma ideia, um programador ele precisa conhecer muito bem uma linguagem de programação para poder criar o seu projeto de software e muitas vezes você precisa conhecer muitas coisas sobre esse tema. Normalmente, um time de projeto de software vai ter pelo menos uns 4, 5 pessoas. Com Vibe Coding, você consegue fazer isso com um time reduzido, porque você vai usar uma descrição do que você pretende ter, do tipo, quero desenvolver um software que faça isso e aquilo. E a IA, a inteligência artificial que está por trás, ela vai entender o significado daquilo que você está pedindo em termos de criar o seu sistema e ela vai transformar isso em código, fonte, para a aplicação funcionar de forma adequada e correta. E nesse contexto, qual o papel do programador, já que qualquer pessoa pode programar? Aí é que tá. A gente acha que qualquer pessoa pode programar, uma vez que a gente vai desenvolver um sistema usando linguagem natural. Isso não é bem verdade. Porque é necessário que o programador conheça bem a estrutura tecnológica de uma aplicação, de um site, de um sistema no qual ele está desenvolvendo. Se ele não conhecer bem a arquitetura que está por trás disso, qualquer coisa que ele escrever ali pode não ser ou não representar exatamente aquilo que ele está esperando como resultado no seu dia a dia. Então, ele tem que ser um excelente arquiteto. O que isso significa? Significa dizer que o programador ele não pode só olhar para o código apenas, ele tem que olhar para uma camada ainda maior, que é a camada de arquitetura de como um sistema vai funcionar. A ideia de interface, como ele vai interagir com o cliente, a ideia de como ele vai funcionar por trás dos bastidores, no seu processamento de dados e até mesmo como ele vai integrar com outros componentes, com outros softwares, com outras coisas. É aquela ideia, né? Quando você vai digitar um CEP, aí você faz aquela validação do CEP e volta naquele formulário, o CEP validado com o endereço prontinho. Esse tipo de integração, a pessoa tem que ter um bom conhecimento de arquitetura para poder fazer com que essa programação aconteça. E não é só isso. Tem momentos, sim, que esse programador vai ter que abrir, olhar o código e entender o que ele está dizendo. O que acontece aqui? Aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, mas não tira a necessidade de um programador conhecer bem aquilo que ele está fazendo. Speed, e quais são os benefícios e os riscos de delegar o desenvolvimento de software para uma inteligência artificial? Os benefícios são que ela vai me dar mais qualidade, porque ela conhece muita coisa e ela consegue fazer várias coisas, né? Vai ganhar produtividade, vai ganhar escala, muitas vezes, né? Só que os riscos são de coisas não funcionarem de forma adequada. Por isso a necessidade, como eu disse, de ter um programador que conhece um pouco de código e conhece um pouco de alguns detalhes para poder garantir essa, muitas vezes, falta de alguma coisa que a IA não está fazendo para poder gerar esse código. Bom, mas isso facilita muito, né? E qual o impacto do Vibe Coding no mercado? O impacto é que a gente vai ter cada dia mais empresas menores, com grupos menores de pessoas e com um número de programadores mais sênior, que tenham uma visão de arquitetura, né, de como fazer as coisas, e uma redução de custo, obviamente, na produção de software. Isso vai acontecer a curto prazo. Esse custo vai reduzir. Já existe até alguns estudos falando sobre a ameaça que isso tem trazido para as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que têm recebido essas ameaças com base nessa larga produção de código produzido por IA. Qual é a dimensão desse fenômeno? Até onde a gente pode chegar com isso? Olha, Raimundo, eu acho que a gente ainda não tem muito limite disso por enquanto. E eu acho que o caminho também é um caminho um tanto quanto de aprendizado mútuo. À medida que a IA aparece, o ser humano precisa
saber lidar com ela e também gerir ela muito bem. Lembrando que quem criou a IA são os seres humanos, né? Então a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente gerou. Mas para que você tenha uma ideia, recentemente, algumas semanas atrás, foi lançada a primeira rede social de IA, que são IAs que conversam com IAs. Ali o ser humano não pode conversar com ninguém. E o objetivo dessa rede social é entender como essas IAs reagem às interações pseudo-sociais, usando máquina para falar com outra máquina, né? Então, a gente está chegando a níveis bem extremos nesse cenário que requer certos cuidados e cuidados importantes para o nosso dia a dia. Então, não dá para dizer ainda qual é o limite disso, mas dá para dizer que o avanço tecnológico não para e investimento tem sido feito a grandes montas, a nível mundial, sobre esse assunto que é extremamente relevante nos dias de hoje. Bom, a nuvem é o limite. É por aí. A nuvem é o limite. Não tem tantos limites nesse momento, só que nós precisamos dar esse limite, nós precisamos regular essas questões. Existem vários projetos de lei por aí rodando, né? Várias iniciativas de projetos de leis que são importantes para que a gente estabeleça os limites desse cenário a nível nacional e a nível mundial, obviamente.